Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia, mais uma semana, estamos chegando, segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos um encontro às 10 horas da manhã. E que bom que você já está ligadinho aí comigo na Rádio Impacto, o pessoal do Facebook já também começando a chegar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Com Jesus nós somos mais que vencedores. Vamos orar, Efésios 1, 17 e 19. Meu Pai, me dá espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Os olhos do meu coração são iluminados, e eu conheço a esperança para a qual ele me chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza de seu poder para conosco, para comigo, para com você, que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Bom dia, Sheila e Márcio, ligados já no clamor desta manhã. Bom dia também para Maria Luísa, chegando. Mais alguém ali no Facebook, o nomezinho passou despercebido. O pessoal vai entrando e desaparece da tela, mas todos vocês sejam abençoados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Essa é a palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos assegura que Ele é soberano, que Ele está no comando, que Ele está no controle, que nós possamos descansar nessa verdade, né? O inimigo traz tanta tribulação para a vida da gente, a gente fica às vezes pensando, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está olhando para o Brasil? Mas Ele é Deus e com certeza Ele está presente em cada situação da minha vida, em cada situação da tua vida. Com tua glória, com teu poder, Senhor. Nós vamos continuar no nosso estudo de Apocalipse, ok? Hoje nós vamos falar sobre o incensário de ouro, e já estamos entrando ali no capítulo 8 de Apocalipse. Mas antes, eu quero comentar algumas notícias com vocês. Tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas, a nossa alma quer
A situação está fervendo ali no Oriente Médio e tem tudo a ver conosco, porque tudo que afeta Israel, afeta o povo de Deus, afeta todas as nações da terra. As nações da terra, elas vão ser julgadas de acordo com a maneira como elas trataram Israel como nação. Veja a seriedade disso. Então, nós temos que orar que o nosso novo presidente, né, que vai ser eleito a partir do dia 7 de outubro, que ele seja um homem temente a Deus e que ele seja amigo de Israel, porque isso vai ser bênção, né? Nós vimos aí os antigos governantes do Brasil, né, os dois últimos, eles tomaram uma posição contrária a Israel. E nós vimos como a economia do Brasil sofreu, como a violência, como as bênçãos, né? Quando nós deixamos de abençoar Israel, as bênçãos de Deus sobre a nossa nação também saem pelas portas do fundo. Bom dia, Olga, que Deus abençoe você também. Eu digo amém à sua oração, que Deus abençoe essa palavra nossa aqui esta manhã, que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes. Andou circulando no WhatsApp, lá em Brasil, uma entrevista com uma vidente, né? Ela lê mapa astral, essas coisas, né? E ela afirmando que o próximo presidente do Brasil vai ser o Bolsonaro, né? É interessante que o pessoal que não tem o Espírito de Deus, nem por isso eles deixam, né, de saber muitas coisas. E quando eu vi essa mulher dando essa entrevista, eu me lembrei da minha amiga, que eu não gosto de falar o nome, porque ela é uma refugiada, perseguida, que ela é uma africana, mas ela está na Índia. E há uns meses atrás, ela falou, olha, eu tenho orado muito pelo Brasil e o Espírito do Senhor, ele falou aqui aos meus ouvidos, que ele vai levantar um presidente católico, um homem que é católico sobre a nação brasileira. E, inclusive, ela orou e falou, Senhor, mas por que não, né, um evangélico, uma pessoa nascida de novo? E o Senhor falou, não, eu determinei usar este homem para os meus propósitos, né? E eu quero entender que sejam os bons propósitos de Deus. Se for mesmo, né, conforme está aparecendo essa palavra que esta minha amiga trouxe, né, daquilo que ela ouviu do Espírito de Deus, me parece que a pessoa que se encaixa nisso seria mesmo o Bolsonaro. E eu tenho notícias de que ele andou indo a Israel, se batizando no Rio Jordão. Quem sabe, né, nós também vamos ter um tempo de bênção, porque o presidente norte-americano, o Mr. Trump, né, ele determinou que a embaixada dos Estados Unidos vai se mudar para Jerusalém, e isso vai acontecer agora no dia 15 de maio, ok? E isto é uma declaração de que ele reconhece Jerusalém como a capital de Israel, não Tel Aviv, conforme eles foram obrigados a colocar a capital em Tel Aviv, né? A capital hoje não está em Jerusalém, porque Jerusalém está dividida. Enfim, isto é uma afronta. Ouvi de um líder palestino, falei, isso é uma afronta a nós palestinos, né? Que o Trump coloque esta embaixada em Jerusalém e reconheça Jerusalém como a capital de Israel. E acompanhando Trump, muitas outras nações vão estar colocando a sua embaixada ali em Jerusalém, e nós gostaríamos que Brasil, né, fosse uma dessas nações a tomar esta atitude, porque isso seria bênção para nós. Em 1967, aconteceu ali em Israel a Guerra dos 6 Dias. Aconteceu no mês de junho, né? Nós estamos em maio, foi aí algo perto, né? Aconteceu em 1967, em junho. Foi conhecida como a Terceira Guerra Árabe-Israelense e envolveu, neste conflito,
as nações da Síria, Egito, Jordânia e Iraque, que receberam o apoio do Kuwait, da Arábia Saudita, da Argélia e do Sudão. O que aconteceu ali é que essas nações estavam se organizando para atacar e destruir a nação de Israel. E Israel reagiu, mesmo sem ter condições, porque você imagina o exército de todas essas nações, Israel nem estava bem preparado, os armamentos de Israel eram como que antiquados se comparados com os armamentos, né, dessas outras nações. E o que aconteceu? O Senhor se manifestou nessa guerra. Aconteceu de um tudo, aconteceram muitos milagres, né? Todo tipo de falhas no exército do inimigo. Eles chegaram a mandar uma granada em cima de um caminhão lotado de munição para repor a munição de Israel, e o inimigo lançou uma granada sobre este caminhão cheio de explosivos e a granada não explodiu, ela foi desativada. Eles atacaram os aeroportos, vários aeroportos no Egito, e destruíram a frota do Egito ainda toda no chão. E um aeroporto não conseguiu comunicar com o outro. A comunicação entre a Jordânia e o Egito, também, que poderia ter definido os rumos da guerra, não aconteceu, porque o ataque de Israel veio no dia exato em que o Egito tinha mudado os códigos de comunicação dele e não tinha tido tempo de comunicar a mudança do código para a Jordânia. E foi assim, né? Soldados com equipamentos da Síria sofisticados, de repente eles abandonavam e saíam correndo feito doidos, e eles contaram depois que eles tiveram visões, né, do patriarca Abraão, apareceu na frente deles e falou: olha, larga aí, né, você não pode continuar atacando Israel, e eles fugiram apavorados. Todo tipo de milagres a gente lê a respeito, que aconteceu durante essa guerra dos 6 dias. Né? Como consequência da guerra, os Estados Árabes foram derrotados e eles perderam mais da metade de seu equipamento militar. A Força Aérea da Jordânia foi completamente destruída e os árabes sofreram 18 mil baixas em seu exército, contra apenas 766 mortos do lado de Israel. E Israel, como consequência desta guerra, ele ocupou todo o Sinai, a Cisjordânia, o setor oriental de Jerusalém, que estava no poder da Jordânia, e as colinas de Golã, na Síria. Né? Foi uma vitória retumbante. Né? E o que é que esta vitória provocou no reino do Espírito? Então, em 1967, houve um derramar do Espírito de Deus como consequência, né, desta vitória de Israel no mundo físico. Houve um rompimento no mundo espiritual. Em 1967, foi um marco da chegada do movimento pentecostal no Brasil. A restauração do Espírito, do batismo no Espírito, dos dons do Espírito. Na época, Deus visitou o reverendo Enéas Tonini, né? Ele era um batista, da batista brasileira tradicional. Eles não creem até hoje nos dons do Espírito, não acreditam nisso de falar em línguas. Né? Tanta gente, tantas correntes dentro do povo de Deus, aqueles que creem em Jesus e não aceitam, né, o batismo no Espírito Santo, não aceitam o dom de línguas. Eu não sei o que seria da minha vida com o Senhor se eu não tivesse a capacidade de orar em línguas. É a minha língua de oração. Como é pobre o meu português para comunicar com Deus Todo-Poderoso. Então eu me entrego ao Espírito, eu me entrego às línguas do Espírito, e você vai sendo levado, né, a profundidades. Quando você ora um tempo em línguas, depois você vai ler a palavra de Deus,
os olhos do teu coração estão abertos, abre o seu entendimento. É o único dom, está lá no livro de Judas, que edifica a sua fé. Todos os outros dons para serem usados para a edificação da igreja, para a edificação de outros, ok? Dom de profecia, de revelação, tantos outros dons são em função da edificação do corpo de Cristo. Mas a habilidade de falar uma língua do Espírito, que é a sua língua de comunicação com Deus, que é a sua língua, né? Quando você fala pelo menos uma língua do Espírito, isso mostra que Deus domou a sua língua. Ele assumiu o controle da sua fala. Não é? A língua é um órgão terrível, diz Tiago, que não pode ser domado, né? Mas Deus, ele pode domar a sua língua. O Espírito do Senhor, ele pode controlar a sua língua. Quando você está falando na sua língua espiritual de comunicação com Deus, não abra mão do falar em línguas. O diabo odeia que você fale em línguas, porque esta é a maneira que nós temos de edificar a nossa fé, conforme está lá no livro de Judas. E o apóstolo Paulo, ele que foi o homem que teve mais revelações de Jesus Cristo, ele dizia: eu oro em línguas mais que todos vocês. Né? Se o apóstolo Paulo, ele precisava orar em línguas para se tornar aquilo que ele se tornou, para ter as revelações que ele teve, quem é você, quem sou eu, para abrir mão de um presente, de algo que o Senhor reservou para nós, que é o gemer do Espírito, os sons do Espírito, a língua do Espírito de comunicação com Deus. Desculpe, até interrompi a minha linha de raciocínio, para exaltar o que não é um dom, né? É uma capacitação. Dom é variedade de línguas, mas você tem direito a pelo menos uma, não abra mão disso. Isso é muito importante para o seu relacionamento em profundidade com Deus. Em 1967, estava lá reverendo Enéas Tonini como parte da Igreja Batista Tradicional, né? Nem pensar em batismo no Espírito Santo, nem pensar em falar em línguas, mas o Senhor tinha uma ideia diferente e visitou o reverendo Enéas Tonini, né? Dentro do avivamento que aconteceu em 1967, a partir do qual as igrejas tradicionais, a metodista, a presbiteriana, a batista, todas elas se dividiram entre a ala tradicional e aqueles que aceitaram aquele mover do Espírito que aconteceu no mundo inteiro, né? E foram renovados e receberam, né, a renovação de dons. Isso aconteceu em 1967 como uma consequência da vitória de Israel contra os seus inimigos, né, que atacaram de todos os lados. Bem, agora nós temos uma nova realidade também, algo novo está para acontecer, que é a declaração de que Jerusalém é a capital de Israel e o reconhecimento disso, né, pela maioria das nações da terra. É claro que os inimigos de Israel, os que rodeiam, né, os árabes, não vão reconhecer. Mas muitas outras nações da terra, elas não só estão reconhecendo o direito de Israel sobre Jerusalém, como estão mudando para lá as suas embaixadas, declarando isso oficialmente. E o que nós podemos esperar disso? Vamos ver o que é que Deus vai fazer a partir desse movimento. Ontem eu estava escutando 3 profetas muito reconhecidos, né, lá nos Estados Unidos. Eles têm uma associação, poderíamos dizer assim, né,
de profetas. Eles têm, onde se reúnem os grandes profetas, aqueles que já são comprovados como profetas, que têm voz para profetizar sobre as nações da terra, sobre os Estados Unidos. E eu estava vendo mais uma vez o programa do Sid Roth, Isto é Sobrenatural, gosto muito, ele entrevista muitas pessoas ali, e ele estava entrevistando esses 3 grandes profetas com relação ao ano de 2018, quais as expectativas que nós podemos ter para o ano de 2018. Um deles, eu não conhecia, o nome dele é bastante diferente, e ele, inclusive, durante o tempo em que estava sendo entrevistado, o Espírito de Deus muitas vezes tomou ele em profecia, falando sobre o que Deus está fazendo na terra, o que Deus pretende fazer em meio às nações. Mas por que eu estou comentando desses 3 profetas? Um deles é o Chuck Pierce, muito conhecido, e o outro é Vera. O primeiro nome dele é Rick Vera, isso. Ele é até, ele é hispânico, né? De fala hispana, o Rick Vera. E eles profetizaram muitas coisas interessantes com relação ao ano de 2018. Porque enquanto o 7 é o número, né, de algo completo, de algo perfeito, Deus completou toda a criação no 6º dia e descansou no 7º dia. É como esta guerra, onde Israel entrou, a guerra dos 6 dias. Em 6 dias, Israel combateu contra todas essas nações e derrotou todas elas. No 7º dia, Israel descansou e celebrou a sua vitória, né? Então, o 7º dia representa isto, né? Deus completou toda a criação e descansou no 7º dia. Mas entramos no 8º dia, porque nós estamos no ano agora de 2018. O número 8 é um número que indica recomeços, né? Coisa nova, né? O bebezinho em Israel, ele era levado para ser circuncidado no 8º dia, ele era circuncidado. A circuncisão fala de cortar algo velho para que surja algo novo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso coração é circuncidado por Ele e recebemos um novo coração capaz de funcionar diferente, né? Um coração que é dado por Jesus. Bem, então, estes profetas comentaram isso, que essa declaração tão ousada que o Trump fez de que Jerusalém seria reconhecida como capital de Israel pelos Estados Unidos, isso vai gerar uma grande bênção sobre todas as nações da terra e especialmente sobre os Estados Unidos, porque eles estão abençoando o povo de Israel. Uma das coisas que vai acontecer é que os cientistas judeus, israelenses, eles vão descobrir muitas coisas para benefício da humanidade. Vão ser descobertas a cura para o Alzheimer, o mal de Alzheimer, a cura para câncer de seio, e essa cura de câncer de seio nas mulheres vai ser como que uma consequência de todo um mover que o Senhor já está fazendo nesses próximos anos, enquanto o Trump estiver governando, enquanto ele estiver nessa posição favorável a Israel, né, fazendo coisas como esse reconhecimento de Jerusalém como a capital. Nós sabemos, Jerusalém é a cidade do grande rei, Jesus é judeu, ele vai voltar em Jerusalém. Então, por causa disso, vai haver uma volta aos padrões bíblicos, como fala? De gênero. É genealogia de gênero, não, nossa, me fugiu agora. Isso, né, de que ninguém tem sexo, isso também vai recuar esta linha, tá? Acho que é genealogia de gênero, esqueci como eles deram o nome para isso. O aborto, a quantidade de abortos vai diminuir, e tudo isso que tem gerado maldições no corpo da mulher vai fazer com que haja aí um rompimento e vai ser descoberta a cura de câncer no seio, que tem matado muitas mulheres. Vai haver uma mudança em todas as nações em função
dessa decisão de Jerusalém como capital. Disseram que vai cair o presidente da Coreia do Norte, ele vai cair, a Coreia vai ser unificada. Nós já estamos, inclusive, vendo aí alguns sinais, né, disso acontecendo. E esperamos, né, que a igreja brasileira também seja abençoada. Vamos orar por Jerusalém, né? O Senhor nos exorta a orar, a fazer algo com relação ao povo dele, abençoar o povo judeu de alguma maneira, porque, gente, o povo judeu tem pagado um preço muito grande. Eles têm ido à nossa frente e nós temos podido aprender com a experiência do povo judeu, né? Tá tudo ali na Bíblia, a história desse povo, para que a gente não siga os passos errados, não cometa os mesmos erros. E eles é que têm segurado aí o testemunho de Jesus ao longo de milhares de anos, né? Nós vemos aí as 70 semanas de Daniel, toda com relação ao povo judeu. Vai haver apenas uma interrupção de uma semana, uma parada entre a 69ª e a 70ª semana, aonde foram ali enxertados os gentios, que somos nós, que é a igreja formada, né, por todas as nações da terra. Mas nós entramos em cena uma semana profética, né, e vamos aí subir para estar com Jesus. E quem é que vai ficar aqui na terra enfrentando o próprio Satanás, enfrentando o anticristo? Vai ser mais uma vez o povo judeu, que já tem sofrido de uma maneira horrível. É um povo muito, muito sofrido, né? E nós vamos nos beneficiando, né, de tudo isso que Deus tem feito através de Israel. A igreja tem se beneficiado muito, e por isso a nossa tarefa é estar orando por Israel, orando por Jerusalém, porque inclusive isso traz bênção para as nossas vidas, né? E orar que a nova liderança do Brasil também transfira a nossa embaixada para Israel. Isso não tem nada a ver com o povo de Israel propriamente. Não é que eles são melhores, não é que eles são mais amáveis, mais queridinhos, não. O que eles têm de especial é que Deus escolheu este povo para ser o povo de propriedade dele, para testemunho dele a todas as nações da terra. E Deus escolheu. Foi o Senhor quem escolheu, né? E a bondade está em Deus, não no povo. A escolha é do Senhor. Mas nós temos que honrar o Senhor, honrando o povo de Israel. Eu continuo lá no Duolingo, fazendo o meu cursinho de hebraico. Quem nunca ouviu falar no Duolingo, é um programinha que a gente instala no celular e você pode aprender a língua que você quiser ali no Duolingo. E eu estou ali enfrentando o desafio de aprender o hebraico, né? Depois de aprender o inglês, porque o Senhor tem me dado esta bênção, né? E por isso, por causa do meu esforço de aprender o inglês, por causa da bênção do Senhor sobre o meu inglês, eu me comunico diariamente com a pastora Mona, lá em Delhi, que está tocando o projeto Asra, o projeto Esperança. Me comunico com esta outra irmã, com esta outra família de refugiados, né? E trago essas notícias para vocês, acompanho todo o cenário internacional por causa da bênção que o Senhor me deu com o inglês, né? Tive a oportunidade também de aprender o espanhol, de estar em países de fala hispânica e precisar, né, do espanhol para pregar, para todas as coisas. Também tive a oportunidade de aprender o chinês, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, e é uma pena, né, que eu não tenho praticado, e com isso, né, você perde, né, eu não tinha aprendido completamente, eu já estava começando a me comunicar bem, né, quando eu fui embora para a Índia, e isso cortou, né. Então, Deus tem abençoado
essa questão das línguas, como eu disse, eu converso diariamente ali com a pastora Mona. Vamos aproveitar para trazer notícias do projeto Asra para vocês. Gente, como nós vamos falar da Índia, deixa eu trazer uma notícia para vocês. A perseguição na Índia está muito alta. Eu quero dar um bom dia, um bem-vindo para o pessoal do Facebook, Tom Silvertes. Olá, Tom, Valtair Gomes, Guilherme Chandretti, sejam bem-vindos todos vocês. Então, vamos trazendo uma notícia ali da Índia que não é boa, né? Nós sabemos que o Partido Hindu Radical assumiu a presidência ali na Índia e desde então os cristãos vêm sofrendo muito com a perseguição desses grupos radicais hindus. Mas hoje me deparei com uma notícia de que existem outros perseguidores também, né? A fúria do inimigo é grande. Então, um pastor foi decapitado esses dias, um pastor de apenas 46 anos. Ele foi sequestrado, decapitado por um grupo comunista na Índia. 20 homens armados, com o rosto coberto, cercaram o carro do pastor. Ele estava vindo da Igreja Pentecostal de Deus, depois do culto, indo para casa. E eles deixaram um bilhete. Grupo político maoísta marxista, eles seguem as ideias do ditador chinês Mao Tse-tung, que governou lá para os anos de 1949 a 76, ele era um ditador sanguinário. E eles são conhecidos, esses guerrilheiros, como naxalistas, né? E isso aconteceu ali em Jharkhand. Eu estive ali por, acho que foram 3 meses em Ranchi, né? Que os R's lá são todos Ranchi, e fica em Jharkhand. E quando eu estava na Índia, eu fiquei ali por esse tempo. Não é uma área onde a perseguição é tão forte, né? E eles apareceram por lá para assassinar este pastor. Por outro lado, né, nós temos uma notícia boa que com a intervenção do governo norte-americano na situação ali das Coreias, né, foi enviado uma pessoa para conversar, foi antes, né, do encontro dos coreanos, eu esqueci, foi um líder americano que esteve lá preparando o caminho, e eles negociaram a soltura de pelo menos 3 coreanos americanos. Eu não sei se eles já foram libertos, mas isso foi parte do acordo. E um deles, inclusive, é um pastor missionário, e a pedido do presidente Trump, esses 3 prisioneiros que estão em campos de trabalho forçados, né, é o próprio inferno, e eles devem ser soltos em função dessa interferência, né, nas negociações ali entre as Coreias do governo americano, pedindo a soltura. Vamos acompanhar para ver se saem essas notícias, né, de que eles tenham sido soltos, e nós oramos, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta de liberdade, Pai, para esses teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam libertos. Nós oramos. Senhor, tem misericórdia também da família desse pastor ali na Índia, Senhor, que foi sequestrado, que foi morto, Senhor. Tem misericórdia da família dele. Ó Deus, e que a tua igreja seja fortalecida no estado ali de Jharkhand, Senhor. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia da Índia, Pai. Visita também o nosso projeto ali, Senhor. Pedimos proteção sobre o projeto Asra, sobre a pastora Mona, Hashmi, todos que estão ali trabalhando, Senhor, para alcançar aquelas pessoas, que o Senhor estenda a tua mão de proteção, Senhor, sobre o projeto Asra.
Gente, voltando um pouquinho no nosso assunto que eu estava falando do avivamento que aconteceu em 1967, que o pastor Enéas Tonini, né, foi visitado pelo Espírito Santo e ele então fundou a Convenção das Igrejas Batistas Nacional, ok? E o pastor Enéas Tonini, eu estive com ele em São Paulo alguns anos atrás. Ele veio a falecer agora recentemente, não tem muito tempo, com 101 anos de idade, né? Ele já estava com 90 e tantos e ele ainda dirigia em São Paulo. O pastor Enéas Tonini, ele tem, acho que uns 48 livros publicados, né, de autoria dele. E eu tive o privilégio dele fazer a apresentação, a introdução do meu primeiro livro, que eu escrevi, Cortina Rasgada, Revelando os Mistérios de Deus de Gênesis e Apocalipse. Esse livro foi publicado numa primeira edição. A segunda edição eu não imprimi, eu fiz a revisão para a segunda edição e ele está sendo vendido como e-book, né, na Saraiva, na Livraria Saraiva, na Amazon, eu sempre esqueço o nome da outra, um dia eu vou lembrar para falar para vocês. Mas dessas duas, já está lá bem em conta, só para os irmãos poderem ter acesso. Cortina Rasgada, de Márcia Martins, apresentação do lendário reverendo Enéas Tonini, né? Um dos precursores do movimento de renovação do espírito em 1967, ok? Então, vamos falar do Projeto Asdra. O Projeto Asdra significa esperança. Nós estamos levando esperança para grandes favelas ao sul de Delhi. Estamos resgatando crianças dos lixões, abrindo escola em pequenas salas, pequenos locais, porque dentro dessas favelas a miséria é tão imensa que é difícil você achar um local apropriado, né? Uma construção apropriada para você funcionar uma escolinha. No Sanjay Camp, a pastora Mona tinha uma salinha lá, e que cabe 20 crianças, e nós abrimos o turno da manhã com 20, o turno da tarde com outras 20 crianças, e já faz um ano que a escola está funcionando. Alguns meses depois, nós demos início a um outro núcleo do Projeto Asdra, no Mazdur Camp, que é um local onde vivem famílias muçulmanas em meio ao esgoto, né, porque é um local de deságue dos esgotos do sul de Delhi. Terrível. E ali estão milhares de famílias sem qualquer testemunho de Jesus, famílias de contexto muçulmano que vieram de Bangladesh. E está ali a nossa escolinha com apenas 20 crianças. Não tivemos ainda condições de abrir o turno da tarde, mesmo porque eu gostaria de avançar primeiro para outros campos não alcançados. São 9 grandes favelas aguardando por nós. Ali não existe qualquer testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos chegar com a palavra de Deus. Nós precisamos chegar com o Evangelho em meio a essas favelas. Só uma delas são 150 mil pessoas, né? Essas favelas, tem uma delas que é um local de crematório dos corpos. São cremados porque o indiano, ele crema os corpos das pessoas que morrem. E ali no crematório, em meio ao crematório, é o playground das crianças, né, onde elas brincam. Então é uma miséria espiritual terrível. O pior não é a miséria física, né, material, o que já é degradante extremamente. Eu já falei para vocês, eu tive numa favela lá em Delhi. Eu sou jornalista, gente, eu estava com a minha câmera, eu não tive coragem de fotografar, porque seria humilhante demais para aquelas pessoas serem ainda fotografadas
naquela situação em que elas se encontravam. É inimaginável, você não pode realmente calcular como essas pessoas vivem ali. E nós precisamos, o diabo está fazendo o que quer e o que gosta com estas famílias, com estas crianças, com essas vidas abusadas de todas as maneiras, e nós precisamos expandir este trabalho. Eu convido você a somar forças comigo, ok? Nós não temos nenhuma grande denominação por trás disso, não, é só nós e o Senhor lutando, né, para levar adiante este projeto que surgiu do coração do Senhor. Nós temos a equipe indiana ali, a pastora Mona com a igrejinha dela aí, a coordenadora que é a Rashmi, as professoras, as cozinheiras. O Senhor está fazendo isso e eu convido você a participar disso que Deus tem feito nesses dias ali na Índia. Apesar de toda a perseguição, o Senhor tem mantido esta porta aberta para nós. Nós calculamos o valor de cada criança para ser alimentada, para ser educada, né? Receber educação formal, aprender a ler, a escrever. Elas recebem refeição porque elas não têm comida para comer. E não tem roupa para vestir. Nós temos que providenciar, o inverno chegou, nós tivemos que levantar uma oferta especial para comprar agasalho para as crianças. Queridos, nós estamos ali pela fé, né? E o valor de uma criança, R$ 85, você pode adotar. Com R$ 85 e tirar uma criança das mãos do inimigo, e não só esta criança, porque a família dela, os pais dela também estão sendo alcançados. Ok? Estamos fazendo reunião com as mães, introduzindo o cristianismo em meio a essas comunidades que têm uma maneira de pensar totalmente pagã, né? Eles não conhecem o amor de Deus. São pessoas totalmente destruídas e que nós estamos levando o amor de Deus até elas. Né? Venha somar forças conosco. Anota o meu WhatsApp para você fazer contato comigo e falar: eu quero adotar ao menos uma criança. Se você não tem este valor todo, participe com o valor que você tiver mensalmente. Eu sei que Deus vai começar a abençoar tanto a tua vida financeira que você vai querer investir mais e mais no projeto Asa, porque estamos orando que o Senhor honre aqueles que estão semeando, né, para que essas vidas sejam trazidas para Jesus. O meu WhatsApp é 32 99195 9489. Vou repetir para você anotar: o DDD 32, depois 99195 9489. 9195-9489, com aquele 9 na frente. Ok? Você está convidado a participar com a gente desse esforço de alcançar esses não alcançados. Isso é missões, querida. É você chegar aos confins da terra. É você obedecer o ide de Jesus Cristo. Ele falou: ide, fazei discípulos de todas as criaturas. E nós estamos oferecendo esta oportunidade para vocês, ok? Venham somar conosco. Meu Jesus, meu tempo já se foi quase todo. E eu quero continuar o estudo de Apocalipse. Vamos aqui, né, nesse pouquinho de tempo que ainda temos, continuar o nosso estudo no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E mais do que nunca, este livro está sendo aberto nesses dias. Vamos falar sobre o incensário de ouro. Tá? Capítulo 8, no versículo de 1 a 5, versículos de 1 a 5, diz assim: quando ele abriu o 7º selo, nós estamos agora na abertura do 7º selo. Se você quer ouvir os estudos de Apocalipse, né, tudo que nós já temos falado esses dias, Apocalipse em tempo real, as notícias, né, do que está acontecendo no mundo que se encaixam com as profecias bíblicas, é só você acessar o meu canal do YouTube.
Márcia Entre Nações. Pode entrar lá no YouTube e colocar Márcia Entre Nações. Você vai ter acesso. Eu estou postando todos os programas lá. Você vai encontrar os estudos de Apocalipse e muito mais. Acesse o meu canal, ok? Márcia Entre Nações. Também no YouTube, quando termina o programa, eu estou postando no YouTube. Se você entrar, desculpem, no Facebook, também estou postando no Facebook. Se você entrar no Facebook, pode entrar, acho que Márcia Entre Nações também, ou Márcia Martins. Você tem acesso ali no Facebook. Mas eu convido você para me visitar lá no canal do YouTube. E você também pode acessar o meu blog, Márcia Entre Nações, tudo junto, .blogspot.com, ok? Márcia Entre Nações, .blogspot.com. E você vai ter acesso a todo esse estudo que nós, ao longo dos dias, nós estamos falando muito, né, sobre o livro de Apocalipse. Então, neste capítulo 8:5, nós já estamos no sétimo selo. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu de cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, quando se rompe o 7º selo, o livro, a escritura que estava na mão do Cordeiro, ela está agora completamente aberta. E antes, né, que ela seja, que rompeu o selo, precisa desenrolar o último pedacinho, porque nós, como vimos, os selos são colocados um após o outro, de tal maneira que eles ficam dentro do rolo, ok? Bem, então, vai ser agora, uma vez rompido o 7º selo, vai ser aberto o último trecho ali da escritura, que é a escritura que dá ao Cordeiro a posse de toda a humanidade. E esta humanidade, ele vai retornar a ela, retornar ao homem o domínio que o homem perdeu sobre a terra quando ele pecou e entregou para Satanás. Mas assim como as orações dos santos foram trazidas quando da abertura lá do 1º selo, também essas mesmas orações dos santos são aqui oferecidas antes do início do toque das trombetas. Porque o 7º selo, quando é aberto, ele dispara, né, as 7 trombetas. Dentro do 7º selo estão contidos os juízos das 7 trombetas. E aqui diz que houve um silêncio de meia hora no céu. Depois eu vou trazer para vocês os diversos significados que pode ter esta parada, né? Este prelúdio, esse silêncio de meia hora. É claro que não é meia hora, porque nós estamos na eternidade não tem hora, né? O tempo eterno não conta assim. Isso é uma parada profética e é a metade de alguma coisa, assim como meia hora é a metade de uma hora, ok? Bom, há um silêncio de meia hora no céu e os anjos se posicionam com as 7 trombetas prontas para tocar, mas chega um outro anjo trazendo um incensário de ouro, o equivalente às taças de Apocalipse 5:8, ok? Esse incensário de ouro, você vai ver, se você ler Apocalipse 5:8, vai ser a mesma coisa. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Isso é Apocalipse 5:8. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo.
Então, o incensário de ouro é equivalente a essas taças, que também tinha as orações dos santos. Se você comparar o texto anterior de Apocalipse 5:8 ao de Apocalipse 8:4-5, então fica bem parecido, né? O de Apocalipse 5:8 se parece com o Apocalipse 8:5. Olha o que diz. Apocalipse 8:4-5. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, novamente, vocês viram mencionadas aqui as orações dos santos. Lá de Apocalipse 5:8 e agora em Apocalipse 8:5. No capítulo 8, diz que, então, o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, não terremotos, um terremoto especial. Para que soasse a primeira trombeta, o anjo misturou fogo do altar no incensário onde estavam as orações e lançou sobre a terra. Ok? Agora nós vamos ver no capítulo 16, quando fala do sétimo anjo que derramou a sua sétima taça no ar, Apocalipse 16:17. Diz assim: e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, igualzinho em Apocalipse 8. Né? O mesmo aconteceu após a abertura do sétimo selo. Então, quando derramou a sétima taça no ar, acontece a mesma coisa que aconteceu na abertura do sétimo selo. Antes de soar a primeira trombeta, vai acontecer no derramar da última e sétima taça. Compreenderam? O mesmo que aconteceu após a abertura do sétimo selo, né, que abriria totalmente ali a escritura, antes de soar a primeira trombeta, vai acontecer no derramar da última e sétima taça. Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Isso é Apocalipse 8. Apocalipse 16:18 vai dizer: sobrevieram os relâmpagos, vozes e trovões e também um terremoto forte e grande. Então você tem que ir comparando Apocalipse 5:8 com Apocalipse 8:5 e Apocalipse 16:17-18. O sétimo selo, ou melhor, o fogo do incensário é tirado da terra, e a sétima taça são iguais em seus efeitos. Queridos, vamos voltar, se Deus quiser, quarta-feira, vamos esmiuçar Apocalipse e a gente vai entender o significado destas coisas. Eu continuo falando com vocês o que eu falei no começo. A igreja é um instrumento de juízo nas mãos de Deus, quando Deus estiver julgando todas as coisas. A igreja é instrumento de juízo nas mãos de Deus. Nós vamos estar comentando e fundamentando mais e mais, até você ver que o que define tudo são as orações dos santos. E você vai se tornar cada dia mais um intercessor poderoso em profundidade, sabendo que as suas orações, elas determinam os destinos do universo. Esse é o título do meu livro, Intercessão, o peso na balança do universo, que você vai encontrar lá também publicado junto com Cortina Rasgada. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã, na tua presença, mais uma manhã que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção, pela revelação da palavra de Deus. Jesus, nós te exaltamos o nome. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar neste microfone falando com tantos irmãos a cada manhã. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, cada um dos que nos assistem no Facebook, Senhor. Continua nos usando como a tua voz, o teu chofar, a tua trombeta, Senhor. Continua usando a nossa voz, Senhor, para anunciar os teus decretos, ó Deus, para que a tua vontade se faça aqui na terra como ela é feita no céu. Nós te amamos, Senhor, e queremos ver a tua
glória, Senhor, mais e mais, enchendo toda a terra. Cada um de vocês sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Até a próxima vez. Paz. Bom dia, Dete. Bom te ver por aqui. Até a próxima quarta-feira.